Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Divã Cristão. Vamos para mais uma reflexão? Vamos falar hoje da misericórdia. Isso mesmo. Pessoas que acham que foram longe demais para serem perdoadas. É isso mesmo. Sabe aquele sentimento? Eu fui longe demais. Sabe, você já se sentiu assim? Que você diz, eu fui longe demais. A lista dos meus erros ficou tão longa, sabe? Devido ao peso das minhas escolhas, né? Que Deus, eu acredito que Deus, será que Deus pode me perdoar? Não é impossível, nada é impossível para o nosso Deus. Eu quero que você saiba disso. Isso mesmo. Porque muitas pessoas carregam essa dor em silêncio. Elas olham para o passado, olham para as pontes que foram queimadas, destruídas por causa do vício, por causa de traições, por causa da distância que elas mesmas criaram de Deus. Aí elas pensam, já era, acabou. Deus não vai me ouvir. E se você está assistindo esse vídeo, e se você tem esse pensamento, ou se esse pensamento já passou sobre a tua cabeça, eu quero te fazer um convite. Isso mesmo. Que nos próximos minutos eu vou te contar uma história bíblica que aconteceu de um homem que quebrou todos os limites. Isso mesmo, que a sociedade olhando ficou horrorizada, era inaceitável. Alguém que foi realmente ao extremo da maldade e da rebeldia. E ainda assim, o final da história dele vai explodir a tua mente. É isso mesmo. Significa que a palavra, você vai entender o significado da palavra misericórdia de Deus. Ainda há uma chance para mim, ainda há uma chance para você. E hoje é o dia de entender isso, de entender o porquê. Entende? Hoje é o dia de entender o porquê. Deus não desiste da gente. Deus não desiste. Pra gente às vezes acabou, mas para Deus não. E para que a gente entenda a profundidade da misericórdia, nós precisamos abrir a Bíblia. Está no profeta, aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 15. Isso mesmo. Ali era um cenário assustador. O próprio Deus disse algo assim impressionante. Ele falou, olha, ainda que Moisés ou Samuel se colocasse diante de mim, se pusesse diante de mim, o meu coração não se inclinaria para esse povo. Porque era um povo de coração endurecido. Deus estava aborrecido com aquele povo, porque Deus havia falado através dos profetas, avisando para eles, deixa o seu mau caminho, deixa essa prática errada. Falava com o povo, falava com o rei de Judá, e simplesmente, sabe o que eles fizeram? Viraram as costas para Deus. Não deram ouvidos. E por causa dessa obstinação, dessa dureza de coração, e por muitos e muitos avisos, Deus pegou e tirou a mão. Deus falou assim, não, ninguém quer ouvir, eu vou permitir. Deus permitiu que viesse punições, castigos graves sobre aquele povo. E eram 4 castigos graves que Deus permitiu que viesse.
que era a morte através de doenças e de pestes, que era a espada que viria através das guerras, da fome através da escassez extrema e dos cativeiros, que eram prisões, tanto física quanto espirituais, porque as espirituais eles já estavam presos, né? E aí, pessoas, o profeta Jeremias, ele sofria muito com isso. Ele sofria muito. Porque ele era odiado, ele era perseguido por falar a verdade, falar o que Deus mandava para ele falar. E ele era perseguido. E ele chegou a dizer, eu tenho dores dentro de mim, eu estou indignado dentro de mim, porque eu só estou fazendo o que o Pai está mandando, eu só estou falando a verdade, o que Deus está mandando dizer. Mas o povo não queria ouvir. E você sabe, pessoas, que falar a verdade, às vezes você vai ser odiado por dizer a verdade. E aí você pode dizer assim, mas quem era o rei desse povo? Quem é que era o líder desse povo? Porque esse povo está numa verdadeira ruína, numa verdadeira decadência. Quem era o rei deles? Então, pessoas, é isso que eu quero falar com vocês. O rei deles era Manassés. Isso mesmo, o homem que passou dos limites. Isso mesmo. O nome dele era Manassés. Ele era filho do rei Ezequias. Está registrado em 2 Crônicas, capítulo 33. Isso. O pai dele, Ezequias, ele reinou, ele tirou toda a idolatria, abriu as portas do templo, restaurou o culto, ele fez as coisas boas que tinha que ser feito. Mas o seu filho sucedeu ele, o reinado, o filho sucedeu, Manassés assumiu o trono. E o Manassés fez tudo o oposto do seu pai. Isso mesmo. Tudo que era oposto ele fez. Ele não apenas errou, mas ele mergulhou de cabeça numa escuridão. Entende, pessoas? A Bíblia diz que que ele fez? Ele reconstruiu os altares que o pai dele havia destruído. Os altares pagãos. O pai destruiu, ele foi lá e reconstruiu. O pai tirou toda a feitiçaria, magia, adivinhações, ele foi lá e trouxe tudo de volta. O pai, tirou toda a idolatria, ele foi lá e trouxe de volta. Não só trouxe de volta, mas praticava a idolatria. E pior do que tudo isso, pessoas, sabe o que era o pior? O pior é que ele pegou seus próprios filhos e passou no fogo, no vale de Inom, em adoração ao deus Moloque. Meu Deus, como que um pai, ele entrega o filho para ser sacrificado? Me fala. Então, pessoas, Manassés fez o que era muito, mas muito mal aos olhos de Deus. Porém, ele foi avisado várias e várias vezes. Mas ele continuou com o coração obstinado, orgulhoso, coração duro. Ele e o povo, isso mesmo. Não deram ouvidos. Não deram ouvido. E quantas pessoas hoje têm ouvido a mensagem, têm ouvido o recado de Deus e também não têm dado ouvido, tá com o coração endurecido. Mas eu digo para você que Deus, ele sabe trabalhar. Que ele não quis dar ouvido, mas o que Deus fez? Deus permitiu que o exército do inimigo invadisse o reino dele. Isso mesmo. Invadisse o reino dele. E ele foi capturado. Foi humilhante a forma que ele foi capturado. Prenderam ele com ganchos, amarraram ele em correntes e levaram ele prisioneiro para o cativeiro em Babilônia. Isso mesmo. Ele perdeu o trono, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a liberdade e tudo foi jogado o quê? E ele foi jogado lá no fundo de uma prisão. O povo muitos morreram. Não era para ter acontecido nada disso. Mas ele não quis dar ouvidos. Deus avisa antes, Deus chega antes. E se você está vivendo num cativeiro hoje, o cativeiro da depressão, o cativeiro das consequências financeiras, de dívida, de solidão, de culpa.
Não ignora os avisos de Deus, porque Deus chega antes, como ele chegou antes para Manassés, como ele chegou antes para aquele povo. Entende? Deus chega antes, Deus avisa antes. Deus não quer ver nenhum filho dele em cativeiro, Deus não quer ver nenhum filho dele na mão do inimigo. Deus não tem prazer nisso. Mas quando Manassés estava jogado lá naquela prisão, lá no cativeiro, acorrentado, aí o orgulho dele foi quebrado. Ali ele se quebrantou. E caiu, Manassés caiu em si. Ele se arrependeu profundamente, amargamente do seu pecado. Isso. A Bíblia fala que ele humilhou-se muito diante de Deus. Porque ele tinha o exemplo do pai e ele não seguiu o exemplo do pai. Ele quis seguir do jeito dele. E ali ele começou a suplicar, a chorar e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Ele fez uma oração sincera, uma oração que brotou da alma dele, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Mas ele fez uma oração sincera. E o que Deus fez? Você pode estar perguntando, o que Deus fez? Deus pode ter dito para ele, agora já é tarde, né? Mas não foi isso que Deus disse. Olha o tamanho do amor de Deus. Entende? Olha o tamanho do amor de Deus. Deus não desprezou ele, Deus não deixou ele. Não, Deus olhou para onde? Para o coração. Deus vai olhar para o nosso coração. Deus ouviu a oração dele. E Deus se moveu pela súplica dele. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Isso mesmo. Mas qual é o desejo de Deus? Que o ímpio se arrependa da sua impiedade, da sua maldade. Que ele deixe os caminhos maus para que ele viva. Deus não tem prazer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que você se arrependa. E ali naquela prisão, ali Manassés reconheceu o erro dele. Reconheceu que há um só Deus verdadeiro. Entende? Deus é Deus que perdoa pecado para aqueles corações que se quebrantam, que se arrependam. E aí o arrependimento dele foi tão genuíno que Deus libertou ele daquele cativeiro. Tirou ele daquele cativeiro e restituiu o reino dele. Isso mesmo, trouxe ele de volta para reinar. Por quê? Porque houve um arrependimento verdadeiro. Isso mesmo. Não foi algo da boca para fora, foi de coração. E para provar que ele mudou de atitude, sabe o que ele fez? Ele chegando lá na terra dele, ele tirou todos os ídolos, ele destruiu todos os altares, ele limpou a cidade de toda abominação, de toda idolatria, de tudo aquilo que o pai dele tinha tirado. Ele mostrou a atitude do arrependimento dele e tirou tudo. E sabe o que ele fez? Vamos reconstruir nossa cidade. Vamos reconstruir nossa nação. Nossa nação tem que crescer, ela tem que voltar a florescer. E aí começou a crescer na economia, na agricultura. E a nação voltou a florescer. Por quê? Porque ele se arrependeu. Porque ele reconheceu. Sabe? E Deus teve misericórdia de Manassés, um rei idólatra, feiticeiro e assassino. Isso mesmo, esse era o título que ele carregava. Mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Então por isso que eu digo para você, não importa o quão longe você foi, não importa o tamanho das coisas erradas que você fez. Isso mesmo. Isso mesmo. Às vezes você pode ter se metido em coisas gravíssimas. Ou você pode ter magoado pessoas, ter causado muito mal na vida das pessoas. A porta da graça está aberta. Essa é a novidade que eu tenho para você. A porta da graça ainda está aberta. A mão de Deus está estendida. Os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir o clamor dos arrependidos. Daqueles que se arrependam dos seus erros. Do tempo de ignorância. Isso mesmo.
Agora é tempo de se arrepender. É tempo de se converter dos seus maus caminhos. Não espere as coisas piores acontecerem. Deus chegou antes. Deus não queria que acontecesse aquilo, que a nação fosse destruída, que pessoas fossem mortas, que chegasse a fome, a escassez, que chegasse a prisão. Não espera a fome chegar, a escassez chegar. Não espera que venha guerras. Não espera que venha prisões para te acorrentar, não. Não espera que venha pestes, não. O dia de salvação é hoje, o dia de conserto é hoje, o dia de arrependimento é hoje, e o dia da misericórdia de Deus para mim e para você é hoje. Se acerta hoje. Se humilha aos pés do Senhor hoje. Isso mesmo. Reconheça seus erros hoje. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Pode não dar tempo. Isso mesmo. Faz a sua aliança de conserto com o Pai hoje. Ele está mandando dizer isso aqui para você. Hoje é dia de salvação. E como receber a salvação? Primeiro é se arrepender do coração de tudo que você fez. De todas as coisas erradas, desde o seu nascimento até o dia de hoje. Peça perdão para Deus de todo o seu coração. Fala, Pai, eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo das coisas erradas que fiz. E entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Fala, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. O Senhor é Senhor da minha vida. Me perdoa, Jesus. Eu fui longe, Senhor. Eu fui longe. Mas eu aprendi que Manassés também foi longe. Mas Manassés se arrependeu e se quebrantou. E o Senhor mudou a história dele. O Senhor mudou a história de vida dele. Oh, meu Pai, que Deus fale mais ao teu coração. E se você